Igreja amada, paz do Senhor, louvado seja Deus por esse dia. Desculpa. Estamos aí retornando nosso estudo da Escola Bíblica Dominical agora, presencial, para a gente meditar na palavra, nos aprofundar naquilo que Deus tem separado para nós. É uma alegria a gente poder estar junto hoje, né? Quero inicialmente orar com os irmãos, pedindo a graça do Senhor, que Deus possa falar ao nosso coração nesse dia. Nós vamos falar sobre autoridade, princípios de autoridade, fé e ação do Espírito de Deus atuando na nossa vida, como que Deus faz. Vamos orar. Amado Deus, nós exaltamos o Teu nome pelo privilégio de estar retornando esse período presencial da Escola Bíblica Dominical. Nós já somos gratos porque o Senhor tem nos instruído através da Tua palavra. Fala ao nosso coração nesse dia, nos mostra os princípios sobre a autoridade que o Senhor deseja estar presente em nosso coração, em nossa vida, fazendo parte de nós. Que a unção do Senhor possa nos envolver e abre, Senhor, os nossos ouvidos. Desde já repreendemos toda a ação do inimigo contra o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos cumprir a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero inicialmente ler com vocês aqui esse trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 8, no verso 5 ao verso 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Que coisa maravilhosa é a gente encontrar nessa passagem aqui, assim, princípios tremendos, né? Um homem de autoridade chega para Jesus e fala com ele: Senhor, eu não sou digno de que entre lá na minha casa, pois eu também sou homem de autoridade. Então, o centurião estava reconhecendo a autoridade em Jesus. E disse: eu estou com um servo sob o meu comando, e eu digo a um, faz isso, ele faz. A outra, vem cá, e ele vem. E ele falou: basta que o Senhor diga uma só palavra. E Jesus, ele termina aqui: não viu nem Israel homem com tanta fé. Então vamos observar aqui a relação que há entre autoridade, fé e o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Essas coisas estão intimamente ligadas. A primeira coisa é assim: Jesus verdadeiramente era reconhecido como um homem de autoridade. Por onde Jesus passava, ele era reconhecido. Vejamos ali em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus era uma autoridade no meio deles, e um homem simples, mas ele tinha autoridade que os mestres da lei não tinham. Impressionante, não é verdade?
Não é a questão aqui, pelo que já está mostrando nas Escrituras, a qualificação em termos do conhecimento. Mas a sua autoridade era reconhecida. E ele falou assim, esse aí ensina com autoridade, e não como os mestres da lei. O que ele quer dizer quando? Não como os mestres da lei. Os mestres da lei tinham um poder, e Jesus tinha autoridade. A diferença aí entre uma coisa e outra. E isso está correto. Mas o quando fala assim, não, ele estava falando sobre ensinar, né? Os mestres ensinavam Israel. Os mestres, eles conheciam a lei. Os mestres estudavam profundamente a lei e ensinavam. E ele está aqui no que diz respeito não necessariamente à autoridade, mas em relação ao ensino. O ensino de Jesus era com autoridade. O ensino dos mestres da lei não era com autoridade, era com poder. Eles eram constituídos pela organização, eles eram constituídos pela a comunidade judaica, então eles eram reconhecidos como alguém que tem poder para ensinar, contudo não tinham autoridade para fazê-lo. Também lá em Lucas, no capítulo 4, verso 31 e 32, diz assim, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. A autoridade de Jesus era incontestável, o reconhecimento dessa autoridade no meio do povo judeu. Diz lá também, em Lucas, no capítulo 4, verso 33 a 36, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos atormentar, nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cala-te e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e sai. Então, amados, não havia dúvida de que Jesus era um homem de autoridade. Entre os judeus, no meio do povo, aqueles que não eram judeus, tanto é que agora um centurião, ele chega, vai até Jesus pedindo, intercedendo por um soldado, um servo dele, e ele diz assim, eu reconheço, eu sei que tu és um homem de autoridade, porque eu também sou sujeito à autoridade. Aí agora vem o outro lado, a questão do exercício da fé. Ele diz assim, basta que o Senhor diga uma palavra. Se o Senhor tem autoridade, e eu reconheço isso, não precisa o Senhor ir em casa. Basta que o Senhor diga alguma coisa. E vai se cumprir exatamente aquilo que o Senhor disse. E Jesus ficou admirado, pois ele falou assim, nem em Israel, ou seja, nem no meio do meu povo, eu vi tamanha fé. Observem que, sem ter autoridade, você não vai ver o milagre acontecer. Porque não tem poder para acontecer. Vai lhe faltar, mesmo que você tenha fé. É isso que agora nós queremos, nesse ponto, observar. A fé sem autoridade, o poder de Deus não age, não funciona. Porque você precisa ter autoridade. E também ter autoridade e não ter fé também não funciona. E eu quero mostrar para vocês agora esses dois exemplos aqui na palavra para poder confirmar. Dos princípios que nós estamos estudando aqui hoje sobre
autoridade, fé e a ação do Espírito Santo, quantos gostariam de ver Deus agindo, operando milagres, maravilhas no nosso meio? Pois é, então nós precisamos aprender, estudar sobre essas coisas, porque creio que Deus fará grandes coisas no meio do seu povo. A Bíblia fala que, como está profetizado em Joel, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e Deus vai agir de maneira poderosa e sobrenatural. Assim como aconteceu na época do Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre os primeiros discípulos de Jesus. E eles foram usados poderosamente por Deus. E eu creio, irmãos, no mover dessa forma. Mas se nós não olharmos para os princípios que está nos mostrando a palavra, nós não vamos ver. Nós não vamos ver Deus agindo, Deus operando. Observem o que está lá em Lucas capítulo 10, versos 17 a 20. Veja como os discípulos, imbuídos da autoridade, eles mesmos ficaram admirados do que estava acontecendo. Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 17 até o verso 20, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes, sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Os discípulos de Jesus saíram para atender ao chamado dele, pregando a palavra, compartilhando do reino de Deus, e eles ficaram admirados, pois até os demônios se lhes submetiam. E os demônios se calavam diante deles, eles expulsavam, os demônios saíam. E Jesus disse para eles por que isso estava acontecendo. Qual era a razão? Diz aqui, Jesus fala: eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes, sobre cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Você sabia que você recebeu autoridade outorgada por Jesus? A autoridade que foi dada por Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo demônio tem que se submeter. Vejamos agora Mateus capítulo 17, versículos 18 a 20. Aliás, versículos 19 a 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Só para contextualizar os irmãos, esse foi o momento em que um homem tinha um filho terrivelmente prejudicado, endemoniado, e levou esse filho aos discípulos de Jesus. E chegando lá, pediram para que curasse o seu filho, para que o libertasse. E os discípulos não conseguiram. E houve um alvoroço, porque o demônio estava agindo na vida daquele menino, e quando estava no meio daquele alvoroço, Jesus chegou. E Jesus chegou, perguntou o que estava acontecendo, e imediatamente repreendeu o demônio, e o demônio saiu. Aí, no particular, os discípulos foram perguntar isso aqui para Jesus. O que aconteceu, Senhor? Por que nós não conseguimos? Então, diz aqui a palavra, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Pequena é a fé de vocês. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Os irmãos estão observando aqui
Vamos fazer aqui um paralelo. Primeiro, os discípulos saíram atendendo a comissão de Jesus, a chamada dele para ir pregar o evangelho. Eles ficaram maravilhados, porque os demônios estavam se submetendo a eles. E eles disseram para o mestre: mestre, até os demônios se submetem a gente. Aí ele falou assim: eu lhes dei autoridade. Agora, por que os mesmos discípulos, diante de uma situação que o demônio estava agindo na vida de uma pessoa, eles não conseguiram expulsar? Por que, mestre? Eles iam estar com uma interrogação na cabeça deles. Lá atrás estava tudo funcionando, mas agora não está funcionando. A fórmula da autoridade, cadê, Senhor? Será que perdemos a autoridade? Não, vocês já não tiveram fé. Faltou fé. Então, autoridade e fé andam lado a lado, para nós vermos o agir do poder de Deus. Porque autoridade o Senhor nos tem dado. E fé é algo que nós precisamos buscar no Senhor. Fé é algo que nós precisamos estar em comunhão com Ele para aprimorarmos, crescer, aumentar em fé. Porque se você tiver, ainda que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, se você disser a este monte, ergue daqui, vai para lá, Ele fará. Você lembra dos profetas, aqueles profetas que operaram tremendos sinais? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Aí caiu fogo do céu sobre os inimigos do profeta. E o profeta bateu o manto dele nas águas do rio. Aí Eliseu disse: cadê o Deus de Elias? E as águas se abriram. Josué orou e o sol se deteve. Porque todos creram no Senhor e Deus operou maravilhas e milagres. E Deus estava agindo poderosamente. Porque Deus tinha dado não só autoridade, mas eles também tinham fé para ver o poder de Deus acontecer. Então, primeiro ponto aqui hoje que eu quero deixar assim muito claro. Se nós não buscarmos fé, não vamos ver as coisas acontecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também, se você não tiver autoridade, igualmente você não vai ver nada acontecendo. Porque você precisa ter autoridade, mas não a sua autoridade, a autoridade que é reconhecida, que vem de Deus. Pois a autoridade está não em você, mas no nome de Jesus. Agora nós vamos ver uns princípios da autoridade. Porque se nós não observarmos os princípios da autoridade para o exercício da autoridade, a gente não vai ver as coisas acontecerem, nem teremos autoridade na nossa vida. Assim como naquela época, as autoridades, entre aspas, as autoridades da lei não eram reconhecidas diante do povo com autoridade. Veja só o que diz o texto aqui, que lemos aqui logo no início, Mateus 8, verso 9, fala assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. O que aconteceu? O centurião reconheceu a autoridade de Jesus, pois ele também tinha autoridade. E se ele dizia a um soldado, vai e faz isso, e ele faz, outro dizia, venha cá e me traga isso, e ele trazia, Jesus também, o que ele dissesse, ia acontecer porque ele tinha autoridade. A autoridade sobre o mundo espiritual. Se nós queremos ver o agir sobrenatural do Espírito Santo, precisamos mover na autoridade do nome de Jesus. E precisamos ter essa autoridade reconhecida. Bom, se a autoridade de Jesus ela era reconhecida diante dos homens, eu pergunto para os irmãos, a condição aqui, pelo que está descrito nesses termos da palavra, porque eu também sou sujeito à autoridade.
Interessante que, diferentemente de tudo que nós já vimos até agora, ou pelo menos do que as outras pessoas comentavam sobre a autoridade de Jesus, mas nenhuma delas que falavam sobre a autoridade de Jesus ficavam extasiados da autoridade de Jesus, ficavam admirados de ver como que o poder que saía da palavra, da boca de Jesus, tinha realmente a autoridade para submeter o inimigo. Nenhum deles comentou sobre o que esse homem aqui comenta. Ele fala, porque eu também sou sujeito à autoridade. Jesus tinha autoridade porque ele era sujeito à autoridade. Aqui, irmãos, é o primeiro princípio que nós queremos meditar nesta manhã. Não há autoridade se não há submissão à autoridade. Precisa haver submissão à autoridade. Senão você não tem autoridade, porque você está quebrando um princípio de autoridade. E Jesus só tinha autoridade porque ele era sujeito à autoridade. Aí eu pergunto, a que autoridade Jesus era sujeito? Sujeito à autoridade do Pai, mas só do Pai? Será que Jesus não era sujeito à autoridade dos homens também? É isso que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui, primeiro, é claro, né, a gente imagina, é evidente que Jesus era sujeito à autoridade de Deus. Veja lá o que está escrito em João 5, verso 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Olha só a submissão de Jesus ao Pai. Eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Será que nós agimos dessa forma? Nós nos submetemos de tal forma à autoridade de Deus em nossas vidas, à autoridade de Jesus em nossas vidas, de modo que nós nos submetemos dessa forma? Não fazer absolutamente coisa alguma se nós não vemos nosso Pai nos dirigir, nos orientar para fazer. Então Jesus era uma pessoa totalmente submissa ao Pai. Veja também em João 5, versos 26 e 27. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. A autoridade que Deus recebeu, a autoridade que Jesus recebeu, ele recebeu direto de Deus. Ele recebeu direto do Pai. Então Jesus estava aqui esclarecendo para os seus discípulos. Eu faço porque eu recebi essa autoridade do meu Pai. As autoridades, né, da época chegaram para Jesus. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você faz aquilo? E Jesus respondeu a eles: a autoridade com que eu faço todas estas coisas, eu recebi do meu Pai. Eu recebi de Deus. Veja também João 12, verso 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus estava sempre submetido à vontade de Deus. Nós, irmãos, definitivamente precisamos nos submeter à vontade do Senhor se nós queremos ter autoridade. Nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos submeter a Jesus para ter autoridade no seu nome. Porque ele diz na sua promessa, na sua palavra, tudo o que pedirdes em meu nome, Deus o fará. Tudo o que pedirdes em meu nome, o Senhor fará. Isso foi promessa de Jesus. Mas, para nós
usarmos dessa autoridade, precisamos estar submissos, sujeitos à autoridade do Senhor. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então não havia dúvidas que Jesus se submetia à autoridade de Deus. E ele foi tão submisso e obediente que até no momento quando ele não queria fazer a vontade, porque ele doía na carne, ele disse: Senhor, se não é possível passar de mim esse cálice, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Mesmo contra a sua própria vontade, a sua vontade humana, a sua vontade natural, ele se submeteu. Quantos de nós estamos dispostos a negar a nossa carne para fazer a vontade de Deus? Sem isso, eu vou lhe dizer uma coisa: jamais você terá autoridade. Sem submissão à autoridade divina, quem é você para usar o nome de Jesus? A Bíblia nos conta um episódio de alguns exorcistas que lá no Novo Testamento foram expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Porque Paulo era muito conhecido. Paulo também era um homem de autoridade. E a autoridade que Paulo tinha era, assim, reconhecida por todos, pois ele se submetia à vontade de Deus. Mas aqueles exorcistas, quando foram expulsar os demônios chegaram e falaram através daquelas pessoas: eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Ou vice-versa, eu conheço Paulo e sei muito bem quem é Jesus. Mas vocês... E deram uma coça nele e saíram envergonhados. Deixaram eles nus, porque eles estavam usando o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Jesus tinha autoridade, Paulo tinha autoridade, mas eles não tinham autoridade alguma. Por quê? Porque eles não tinham fé? Porque eles não tinham submissão a Deus. Nem eram conhecidos de Deus e nem dos demônios, no sentido do relacionamento com Deus. Deus, aliás, o diabo sabe muito bem quem são os filhos de Deus. Ele pode até te pressionar, te ameaçar, tentar fazer com que você desista do caminho de perseverança na presença do Senhor, mas ele sabe muito bem quem você é. E se você se levantar e submeter a Deus e resistir ao diabo, a Bíblia fala que ele fugirá de você. Agora vamos ver, Jesus também era um exemplo de submissão em relação às autoridades humanas. Veja aqui o que está escrito. Lucas, no capítulo 2, verso 48, até o verso 52. Certa ocasião, Jesus ainda pequeno, ainda menino, adolescente, ele foi com seus pais para Jerusalém, para adoração ao Senhor, no tempo da Páscoa. E quando terminou a festa da Páscoa, eles foram com seus familiares, etc. e tal. E José e Maria, que eram assim os cuidadores de Jesus, vamos dizer assim, os pais, não os progenitores, mas os pais responsáveis por Jesus, estavam lá com a sua família e começaram a retornar. E eles pensando que Jesus, naquele adolescente, como é costume dos adolescentes, né? Se enturmar no meio dos adolescentes, se enturmar no meio dos parentes, brincar, se divertir e aproveitar, né, aquele momento de festa, momento de alegria. Jesus, ele pensou assim, está lá com os nossos parentes. Quando, depois de um dia de viagem, eles observaram que Jesus não estava entre os seus parentes. Começa a perguntar um, perguntar outro, cadê Jesus? Jesus não estava com meio deles. Ficaram preocupados, aí retornaram para buscar Jesus em Jerusalém. E aí veja só o que está escrito aqui na palavra. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam. E o que lhes dizia?
Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia fala aqui que ele foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus, já na sua adolescência, ele tinha consciência da sua missão. Ele tinha consciência do seu chamado. Ele veio a esse mundo para cuidar das coisas de Deus, das coisas do Pai. E ele estava, o que ele estava fazendo lá? Brincando? Jogando peteca? Jogando bolinha de gude? Quando eles retornaram para Jerusalém, onde que eles encontraram Jesus? Eles encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores da lei, conversando com eles. E os próprios doutores e os mestres da lei também estavam admirados da inteligência de Jesus, das perguntas que ele fazia. E eles, quando seus pais chegaram, por que você fez isso? Nós estávamos aflitos. Ele falou assim, mas por que vocês estão aflitos? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? É como assim, na cabecinha de uma criança, né, na cabecinha de um adolescente, que às vezes, né, pensa assim que todo mundo está entendendo ele. Às vezes a gente pensa assim, que o adolescente pensa que todo mundo compreende ele, sabe o que está se passando na cabeça dele, mas não é verdade, não é assim. E Jesus falou assim, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Eles não compreenderam. Mas Jesus fez o seguinte, ele não tinha consciência da sua missão? Eu vou ficar aqui porque eu estou cuidando das coisas de Deus. E vocês não estão preocupados com isso. Eu vim com uma missão. Ele podia fazer um discurso desse para os seus pais. Falar da responsabilidade que ele tem diante de Deus. Eu estou aqui com o apoio dos doutores da lei, que estão admirados pelo meu saber. Podia falar tudo isso, mas ele não fez, porque ele se submetia à autoridade de seus pais. E a mãe, sem compreender o que estava acontecendo, guardou essas coisas no coração, porque no seu devido tempo as coisas iam ser esclarecidas. Então, ele se submetia à autoridade dos pais, como diz o mandamento do Senhor, que a gente deve submeter à autoridade de nossos pais. Essa história de filho que não é ainda um servo de Deus, que não teve uma experiência com Jesus, às vezes faz um monte de coisa, aí os pais dizem assim, ele ainda não tem, né, sabedoria, ele se rebela contra o Senhor. A Bíblia fala que se o filho quer ter longevidade, né, prolongar os seus dias, precisa se submeter à autoridade dos seus pais. E se ele faz isso, ele vai viver pouco tempo. Nós, infelizmente, temos um exemplo aqui na igreja. Há poucos dias nós perdemos um adolescente, 16, 17 anos, porque ele não deu ouvido aos seus pais. E quando, né, um irmão procurou aconselhá-lo, ele falou assim, olha, eu já tentei, já fiz de tudo para poder ajudar meu filho. Mas ele não obedece. Pois ele foi ceifado da face da terra, de uma maneira muito trágica. Foi um dos velórios mais tristes que eu já fiz. Alguns dos irmãos estavam lá comigo. E é muito duro a gente ver isso, por causa da insubmissão, rebeldia. Mas quando isso não acontece com aqueles que não conhecem a Deus? Quando isso acontece com aqueles que são filhos da casa, que já tomaram uma decisão para Jesus, estão caminhando com o Senhor, e mesmo assim se rebelam contra os seus pais, não dão atenção e não ouvido aos seus pais, esses jamais terão autoridade, porque está quebrando princípios que está escrito na palavra, que são princípios de autoridade, que Jesus também observou.
Então, levantar-se contra os pais com o pretexto de estar fazendo algo para o Senhor, a gente vai ver isso mais adiante, é furada. Não faça, porque você está insurgindo-se contra a autoridade. Também, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 13 a 15. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O que aconteceu aqui? Eu vou perguntar aos irmãos, qual era o papel de João Batista de acordo com as Escrituras? De acordo lá com o texto do profeta Isaías, se você não se lembrar exatamente do texto, mas o que João Batista fazia naqueles tempos? Ele era a voz que clama no deserto, veio para preparar o caminho do Senhor. E qual era a mensagem que João Batista pregava? É a mensagem do arrependimento. E à medida que as pessoas iam se arrependendo, quem era naquela época a autoridade para batizar pelo arrependimento? João Batista era a autoridade no que diz respeito ao batismo. Pois todos iam lá no deserto, até algumas autoridades foronas, que não tinham condição de passar pelo batismo, foram lá no deserto para ser batizados por João Batista. Só para dizer que também faziam parte da aliança com o Senhor e que faziam parte do reino de Deus. Mas, no entanto, quando chegou Jesus, João Batista reconheceu ali o que em Jesus? Meu Deus! Esse aí é a autoridade das autoridades. Esse aí é o Senhor dos senhores. João Batista ficou até assim, meio sem graça, sem jeito, e tentou impedi-lo. Como eu vou batizar o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores? Mas Jesus falou assim: não é justo, para que todos observem que eu também estou sujeito à autoridade. Porque você agora, eu estou aqui parafraseando, não estou dizendo que isso está escrito, mas eu só estou dizendo as razões porque Jesus foi batizado por João Batista. Ele estava ali reconhecendo em João Batista a autoridade circunstancial. E isso nós precisamos reconhecer. Eu sou o pastor da igreja. E temos aqui pessoas a quem a igreja, a Assembleia da Igreja, nomeou como responsável por algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo prático para os irmãos entenderem. A nossa irmã Mara, ela é responsável pela cantina da igreja. Ela tem autoridade ali sobre a cantina da igreja. Eu, como pastor, não me sinto no direito de pegar o que eu quiser ali dentro da cantina. Porque imagina que bagunça seria a Mara preparar os alimentos, os recursos, como uma vez já aconteceu aqui, e eu falhei, e eu pedi perdão a ela. Eu estava fazendo uma obra aqui, junto com alguns irmãos, e na hora da nossa refeição faltou uma bebida. Eu não bebo refrigerante, mas os nossos irmãos bebem. E eu respeito isso. Você quer se envenenar, você se envenena sozinho, mas eu não... Mas os irmãos bebem. E aí tinha lá um refrigerante. Aí eu peguei o refrigerante para dar para os nossos irmãos, para a gente terminar aí, para a gente almoçar, né? E não me lembrei de falar com ela. E quando chegou no domingo, no momento em que os irmãos iam estar na cantina, ela observou que estava faltando um refrigerante lá. E eu, inclusive, antes de vir para cá, eu ia passar no mercado para trazer um Guaraná, porque é menos danoso para a saúde, né? Um Guaranazinho, tá tudo bem.
Apesar do açúcar que tem, mas é muito melhor do que Coca-Cola, né? Então eu fui ia trazer um Guaraná, mas não ocorreu tempo de eu trazer. E ela chegou aqui, ela estava assim triste, porque estava contando com uma coisa e não podia contar. E não pôde contar naquela hora. Então aí ela comentou comigo depois: pastor, alguém pegou refrigerante aqui, bebeu e tal, e agora a gente veio agora de manhã. Eu falei assim: me perdoe. Foi eu. E vê como é que isso dá problema? Não pode passar por cima. Os irmãos que são introdutores, as irmãs que estão recepcionando, os irmãos precisam reconhecer o posto de autoridade que tem. A irmã Miriam, que está na condução do Ministério de Louvor, os irmãos têm e devem reconhecer a autoridade que ela tem dentro da área. Eu, quando vou fazer alguma coisa dentro da área dos instrumentos, o Rodrigo está ali atrás e me pergunta: eu estou pensando em mudar a mesa de som. Eu perguntei a você o que fazer, não foi, Rodrigo? Então eu não vou fazer a coisa se a autoridade está com ele. Eu não vou me meter em alguma coisa que eu não sou, apesar de eu ser o presidente da igreja. Mas nós precisamos reconhecer a autoridade circunstancial na vida dos nossos irmãos. Exatamente. Quando a gente não reconhece, como disse a nossa irmã Lúcia, nós ficamos sem autoridade. Perde a credibilidade. Quais adjetivos vocês querem acrescentar? Além de perder a autoridade, perder a credibilidade, com que cara eu vou chegar depois e falar para a irmã Mara, faz isso, faz aquilo, organiza isso. O pastor não faz? O filho, né? Chega para o seu filho e você fala assim, você chega para o seu filho e pede para fazer alguma coisa, você... Teve alguma coisa assim que eu achei o máximo, né? Um pai que agia de maneira muito reprovável, vamos dizer assim, não dava exemplo para o seu filho, e aí um dia ele não gostou dos lugares onde estava frequentando seu filho, e aí falou assim: olha, abre o teu olho, porque eu estou observando muito bem o que você anda fazendo. Aí ele falou assim: abre o seu, por causa das suas coisas que você tem feito. Eu sigo o seu exemplo. Eu sigo o seu exemplo. Perdeu completamente a autoridade, não é verdade? Como é que ele vai querer que o filho faça alguma coisa se ele mesmo não dá o exemplo? Se ele não se submete? Isso é muito sério, irmãos. Vai fazendo uma cadeia de repetição, como nossa irmã está falando aqui. Se a gente não se submete à autoridade, a gente também vai ser negado a palavra de ordem quando nós o fizermos. Isso no mundo espiritual tem um sentido exponencial. Você nos imagina o que é isso? Sabe o que é você ficar sob uma opressão do inimigo, de alguém que você não está vendo, as coisas dando tudo errado em você, e você chegar assim, em nome de Jesus, bata em retirada, diabo. E você, na hora, sentir mudança no clima, sentir mudança no ambiente. Alguém se levanta, cala-te em nome de Jesus e sai dele. Aí as pessoas vão ver assim: por que os demônios se submetem a você? Por que você tem autoridade quando você fala, quando você ensina, quando você serve, quando você ministra? Porque você também está se submetendo, você está renunciando, você está cumprindo os propósitos e seguindo aos princípios da autoridade. Exatamente. Lúcia está falando sobre a importância de honrar a autoridade. Honrar a autoridade é uma forma que é a mais ilustre de todas, é se submeter. Mas na semana que vem, nós vamos continuar sobre o estudo de autoridade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dos princípios de autoridade. Vamos falar o que é a submissão.
mas vou deixar isso para a semana que vem. Vou continuar aqui. Eu estou mostrando para vocês os exemplos de como Jesus se submeteu à autoridade dos homens. Ele se submetia aos seus pais, submetia à autoridade circunstancial. E eu quero ler também com vocês aqui Mateus 17, versículo 24 ao 27, quanto à submissão às autoridades constituídas, às autoridades legais. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá no mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Então, o que está mostrando aqui para nós? Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é, na verdade, o Messias prometido nas Escrituras, o Rei de Israel. Então, se ele é o herdeiro, né, e o que tem o direito ao trono, ele deveria pagar imposto? Deveria ou não? Não deveria ser cobrado dele, né? Nem deveria ser cobrado dos filhos de Israel. Mas eles estavam sob o domínio do governo romano. E César cobrava imposto de todos os seus súditos, de todas as pessoas que participavam do seu reino. Então, apesar dele e dos discípulos reconhecer Jesus como o Senhor dos senhores, o Senhor de toda a terra, o que tem o domínio sobre todas as coisas, não só aquela porção ali do Estado de Israel, mas toda a terra é do Senhor. Ele tem domínio sobre céus e mar e tudo mais. Para não escandalizá-los, o Senhor falou assim: vai e paga o imposto. Pega lá no rio, pesca um peixe, você vai encontrar lá o suficiente para mim e para você, e paga o imposto. Jesus estava aqui mais uma vez demonstrando sua submissão à autoridade legal. Então Jesus se submetia à autoridade dos pais, se submetia à autoridade circunstancial, se submetia a autoridades legais. Ele esteve diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos falou assim: você não sabe que eu tenho autoridade para prender, te soltar, te crucificar, fazer e acontecer? Deus falou assim: você tem autoridade porque ele foi dado do alto. E ele estava ali totalmente submisso ao seu julgamento. Ele estava ali disposto a cumprir não só a vontade de Deus, mas também se submeter ao que os homens estavam ali realizando. Quando a gente fala em submissão à autoridade legal, a Bíblia fala lá em Romanos, né, que devemos estar sujeitos a toda a autoridade constituída. Mesmo que você esteja em desacordo com a autoridade legal, que você não esteja, vamos dizer assim, andando dentro dos mesmos propósitos, no entanto, a gente precisa ter atenção para essas coisas. Porque se a gente sai por aí se rebelando contra a autoridade constituída, a gente está cometendo um ato de insubmissão à autoridade. Então eu estou aqui no país chamado Brasil. Eu me submeto à legislação do país. Mesmo que eu esteja em desacordo com uma coisa ou outra, mas eu preciso me submeter à legislação que está no nosso país. E não ir contra as leis. Fazer coisas que na lei é proibido eu fazer. Por isso que nós temos orado, para que a gente tenha a liberdade e juízes e governantes justos,
que andam de acordo com os propósitos de Deus. Porque a nação que não tem um governante que anda de acordo com os princípios da palavra de Deus, sofre, geme, padece. É o que diz as Escrituras. Mas a gente precisa ter consciência da importância de submeter-se à autoridade constituída, observar as leis, cumprir com as coisas que são determinadas para a gente. Se você é detido por uma autoridade, vai com ela, presta os esclarecimentos que são necessários. Não, mas isso não é justo, mas isso não é correto. Já vamos ver mais algumas coisas aqui sobre essa questão dos princípios de autoridade. Autoridade não significa submeter só aquilo que é justo, só aquilo que é perfeito. Vamos observar aqui o que diz a palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 19. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Ah, que silêncio, né? Ah, eu pensei, pastor, que eu podia levantar a voz e me insurgir. Porque o sujeito é mau, ele me bate, ele me humilha, ele faz, ele acontece, ele é terrível. Mas se submeta, porque é grande o seu galardão. Você fica olhando para mim assim como se, que absurdo, pastor. Não vai falar com Deus. Né? Está escrito aqui na palavra. É uma questão de submissão. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, logo após esse texto que nós vamos ler aqui agora, para vocês compreenderem. Alguém certamente está se lembrando daquele texto assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos chegar lá, calma. Não coloca a carroça na frente dos burros. Vamos chegar lá. Vamos ler aqui Marcos capítulo 7, versículo 10 ao verso 13. Eu estou falando aqui que a gente deve se submeter à autoridade, e isso não significa somente aqueles que são perfeitos. A gente também se submete àqueles que não são perfeitos, mas que estão ali, se elas estão ali por alguma razão, Deus permitiu. E aí a gente precisa entender isso. Marcos capítulo 7, versículo 10 a 13. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é uma oferta dedicada a Deus. E vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muita coisa como essa. Aqui, amados, a gente está vendo aqui assim, uma continuidade daquilo que eu ainda há pouco falei sobre a submissão aos pais, que Jesus se submetia. Muitos judeus tinham por tradição, quando os filhos faziam alguma coisa que era para realizar para Deus, não, isso aqui é para Deus. Aí eles não precisavam honrar o pai e a mãe. Mas com isso eles estão anulando o mandamento do Senhor. Estão anulando a palavra, a lei de Deus. E eles não podiam fazer isso. Então essa questão de se insurgir, não submeter, porque está dedicando a Deus, ou está fazendo para Deus, ou está fazendo aquilo que ele acha que é melhor fazer. Às vezes o pai está dando uma instrução, por exemplo, para ficar em casa, para ficar ajoelhado no caroço de milho, para fazer isso, fazer aquilo. E é uma coisa que não é legal, que não é adequado para fazer, mas você começa a se submeter àqueles que não estão corretos, que te causam, às vezes, um constrangimento, mas você está fazendo por questão de consciência, porque você está submisso aos seus pais.
E eu, como eu disse para os irmãos, eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo e meus pais. Lá no passado, eu já até compartilhei isso uma vez com a igreja, eu tinha uma perseguição muito grande dentro de casa, porque meus pais não conheciam a Deus. E tudo que eles podiam achar de falhas e de problemas, de defeitos em mim, eles se uniam muitas vezes para poder prejudicar. Em certa ocasião, no horário do almoço, meus pais chegaram em casa juntos para almoçar. Isso não acontecia muito, porque eles tinham horário de almoço, uma vez vinha um pouco mais cedo, outro vinha mais tarde, mas naquele dia vieram os dois juntos, eu estava em casa, e como às vezes eu costumava fazer, no período que antecedia, na parte da manhã, eu estudava às vezes à noite, né? Eu pegava à noite, às vezes eu dormia um pouco na parte da manhã, porque eu trabalhava também tinha tempo que eu no início eu não estava trabalhando, mas depois eu comecei a trabalhar de madrugada. Então eu lia muito a palavra do Senhor nessas horas que antecediam o horário do almoço. Aí eles chegaram em casa, me pegaram no quarto lendo a Bíblia. Aí eu estava lá lendo a minha Bíblia, a casa não morava numa casa pequena, só de uma quarto e sala. Eu estava no quarto deles, sentado na cama deles, eu dormia na sala, estava sentado na cama deles lendo a Bíblia. Aí eles chegaram, foram mexer nas panelas e tudo, e começaram a falar assim, mas esses meninos agora só querem saber... Quando eles falam menino, que estava se referindo a mim e minha irmã, porque o meu irmão não era ainda caminhando com Jesus, não estava andando com Cristo, mas a minha irmã também estava junto comigo. E aí eu estava lá no quarto lendo a Bíblia, esses meninos agora só querem saber de ficar lá, fica enfurnado dentro do quarto, lendo a Bíblia, não faz nada, e deixa tudo acumulado, atrasado, que não sei o que. Aí começaram a falar. Aí chegaram lá, aí eu cheguei para almoçar naquele clima, né? Aquela situação. Aí quando eles começaram a se engrossar a voz, né? Para tentar me dissuadir daquela ideia de continuar no meu caminho com o Senhor, e sempre reclamando por causa dos horários que a gente chega. Aí eu comecei a falar com eles, com todo respeito, né? Cheguei e falei assim, mas, vem cá, vocês estão falando aí que a gente deixa tudo sem fazer. O que é que está aí sujo e está sem feito? Estava tudo limpinho, parecia até que tinha passado, né, uma faxineira dentro de casa, estava tudo limpinho, tudo organizado. A cama, apesar de eu estar sentado na cama lendo a Bíblia, mas a cama estava toda esticadinha, estava tudo bonitinho no seu lugar. Casa varrida. E eu falei assim, mas o que é que está fora do lugar que a gente não está fazendo? Não, mas vocês também não têm horário para chegar, vocês chegam a qualquer hora e tal. Eu falei assim, ué, mas a gente tem horário sim para chegar, a gente às vezes se atrasa, porque às vezes o ônibus demora um pouco mais, a condução é difícil, a igreja ficava no Maracanã e eu morava lá entre Leblon e Ipanema, numa comunidade lá, e aí ficou aquele negócio, aquele clima assim, e eles reclamando a questão, vocês agora só querem saber de ficar na Bíblia, de ficar estudando e não sei o que, esse negócio aí, em vez de pegar nos seus estudos para estudar. Eu falei assim, pois é, pai, desde quando a gente começou a caminhar com Cristo, a minha nota mais baixa na escola foi 9 ou 9,5. Então, Deus abençoou. Quando eu leio a Bíblia, isso abre o meu entendimento, me dá sabedoria e tal. E aí foi falando, aí quando bateu naquela tecla do horário, que a gente chegava tarde, às vezes 10 e pouco, 11 horas da noite, eu falei assim, pois é, mas quando a gente chega, vocês sabem de onde a gente está chegando. A gente está vindo da igreja. Mas o senhor sabe de onde vem meu irmão? Que entrava pelas noites, boates, servindo ao inimigo aí, algumas noitadas, chegava às 3h30, 4 horas da manhã. O senhor sabe de onde ele está vindo? Aí eles ficaram calados. E aí tudo ficou em paz. Não foi uma insubmissão à autoridade, mas é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso Deus permite fazer, mas desde que seja feito com respeito. Desde que seja feito com consideração, sabendo com quem você está falando. Eu não vou chegar para uma autoridade e falar, apesar de estar com a razão, em muitas ocasiões, como disse uma vez uma empresária, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Às vezes você vai arrumar uma confusão por causa da maneira como você fala ou a maneira como você coloca. E sem ter respeito com a autoridade, aí você está quebrando, você não está se submetendo à autoridade. Aí a coisa é pior.
Então a gente tem que ter atenção para isso. E mais uma coisinha que eu quero dar como exemplo para vocês, Romanos capítulo 13, versículos 5 a 7. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu não vou honrar as autoridades que não cumprem e não submetem aos propósitos de Deus, no sentido de estar elogiando elas, exaltando. Ah, fulano é maravilhoso, fulano é... Isso é hipocrisia. Agora, se submeter e honrar é você observar as coisas que são, vamos dizer assim, determinadas pela autoridade, que a gente precisa, então, se colocar numa posição e saber se expressar, saber se posicionar diante das autoridades, e não como um rebelde, não como um insubmisso. Eu não sei se eu fui claro em relação se alguém gostaria de, se alguém desejar fazer alguma pergunta sobre esse ponto até aqui. A gente vai continuar estudando a semana que vem sobre os princípios de autoridade. Vamos dar mais exemplos práticos do nosso dia a dia para a gente entender isso aí. É difícil, mas a gente não pode estar xingando. Lúcia está colocando aqui a questão de xingar a autoridade, insultar a autoridade, isso, falar mal da autoridade. Isso a gente não deve fazer, não pode fazer, por conta do que Deus espera de cada um de nós. E o que tem acontecido muitas vezes é alguém se levanta por causa da insatisfação, porque não concorda da forma de governo, não concorda com uma determinada autoridade, e começa a insultar, injuriar e colocar coisas que não cabe nos lábios daquele que é servo de Deus. Eu quero só trazer um exemplo aqui, eu não peguei aqui o texto aqui agora, mas me parece que está no livro de Judas, que é uma cartazinha pequena, que fala assim que nem os anjos ousaram a pronunciar juízo contra as autoridades, contra o próprio diabo, contra as autoridades espirituais, mas o repreendeu no nome do Senhor, sobre a questão do corpo de Moisés. Então, essas coisas a gente precisa observar esse princípio de submeter-se, de honrar as autoridades legais, as autoridades circunstanciais, as autoridades, no caso dos pais, as autoridades constituídas por Deus. Amém? É Judas, versículo 9. Se o irmão puder colocar... já está na tela. O irmão é muito eficiente. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: o Senhor o repreenda. O Senhor o repreenda. Então veja, até as autoridades espirituais, o arcanjo Miguel é um anjo de uma posição de autoridade. Ele não ousou dizer para o diabo, de julgar o diabo, de caluniar o diabo, de fazer alguma coisa. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Que Deus repreenda as nossas autoridades, que não fazem as coisas corretas, que não obedecem à palavra, que o Senhor o repreenda. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?